pessoal, eu sou Adriana Freitas e hoje eu estou aqui para falar de alimentação saudável. Minha gente, a nossa alimentação foi muito deturpada ao longo de muitos anos, muitos séculos, e nós estamos com uma alimentação extremamente tóxica e problemática para a nossa saúde, que vai gerando uma série de adoecimentos. E nós precisamos aprender novos princípios para modificar a nossa alimentação. Eu fui sedentária de exercício físico até uns 33 anos e lá para os 35 anos que eu realmente mudei a minha alimentação e eu hoje tenho uma alimentação bastante saudável, bastante rica em nutrientes, em proteínas, vitaminas para o meu dia a dia. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje os princípios que eu fui aprendendo ao longo desses anos, né, sobre como melhorar a alimentação, né? E um dos princípios que atualmente eu faço, né, na minha alimentação é tomar 2 limões com bicarbonato. Essa é uma receita que você espreme, né, os 2 limões, põe um copo de água e coloca uma colher de café de bicarbonato. Aí ele dá uma fervura abaixo, a gente toma esse líquido. O limão com bicarbonato ele é excelente para alcalinizar o organismo. Ele ajuda a evitar doenças, porque um organismo alcalino ele é um organismo menos propenso a ter adoecimentos. Então é um alimento extremamente rico para a nossa saúde. É recomendado tomar 2 a 3 vezes por semana, né, esse alimento. Um outro alimento muito bom e muito rico também para nossa alimentação é o pólen de abelha. O pólen é um alimento multivitamínico, então ele repõe algumas vitaminas do nosso organismo e ele favorece que haja, né, essa complementação. Vamos dizer que ele é um suplemento alimentar, né, colaborando para essa parte. E ele também é um regulador dos nossos hormônios, então ele favorece essa regulação também. Então o pólen ele é recomendado para os homens 1 colher de sopa todos os dias e para as mulheres 1 colher de chá de 2 em 2 dias, dia sim, dia não, né? Então é nessa proporção. Um outro princípio muito importante também, que também hoje é muito falado, né, pelo pessoal que trabalha com produtos orgânicos, é o desembale menos e descasque mais, né? Eu até coloquei a minha fruteira aqui, que eu sempre tenho frutas, verduras, folhas na minha geladeira e na minha fruteira também. Eu lembro, gente, que quando eu era sedentária, que eu não me alimentava bem, eu só comprava produtos de padaria, eu comia muito produto de farinha branca. E às vezes quando eu comprava alguma fruta, assim, na verdade as frutas acabavam perdendo porque eu não consumia. Hoje eu tenho um consumo de frutas muito rico na minha alimentação, né? E as frutas elas têm vitaminas, têm minerais importantes para o nosso organismo, né? Então elas vão, por exemplo, o abacate também tem o óleo bom, que é importante para o nosso organismo. Então as frutas e os vegetais eles vão colaborando muito também para a riqueza, né, da nossa alimentação. Nós precisamos fazer uma alimentação rica em nutrientes, né? Ela não pode ser uma alimentação só para, tipo assim, matar a fome e encher a pança. A gente é só para encher a pança. Tem alimento que é só de encher a pança, na verdade, né? Então, uma alimentação ela precisa ser rica em nutrientes, né, para a gente poder se sentir realmente nutrido. Quando eu me alimentava só de coisas de padaria, muitas vezes eu tinha aquela sensação assim, que vontade de comer uma coisa gostosa,
Eu tinha acabado de comer sei lá, um croissant salgado recheado, super bonito, assim, aquela coisa suntuosa. E eu terminava de comer, eu ainda sentia uma vontade de comer algo gostoso. Hoje eu fui entender que esse algo gostoso, na verdade, era a falta de nutrição, né? Eu não estava bem nutrida. Então, quando eu passei a estar melhor nutrida, eu não tive mais essa sensação muito frequente de comer uma coisa gostosa. E aí, pensando nessa coisa da padaria, eu comecei a substituir também, no início, né, da minha mudança, eu substituí as farinhas brancas por farinhas integrais. As farinhas brancas, elas utilizam muito a farinha de trigo, né, que é o composto principal. Atualmente, a nossa farinha de trigo está vindo muito modificada, porque ela foi modificada geneticamente. Esses alimentos modificados geneticamente, eles são deturpados, eles são extremamente tóxicos e podem, inclusive, causar câncer, por causa dessa toxicidade, dessa mudança alimentar. Bom mesmo são os alimentos originais, né, dentro que a natureza nos ofereceu. Esses alimentos modificados, eles têm realmente uma série de problemas e isso é muito escondido pela indústria, né, e pela mídia e pela agricultura. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né, de evitar esses alimentos que realmente atualmente vêm muito deturpados, né, que são as farinhas de trigo, muitas vezes o milho também está modificado, o soja está modificado, né? Então eu comecei a substituir primeiro por farinhas integrais, a princípio, depois eu comecei a fazer pães na minha casa e comecei a utilizar farinhas tipo farinha de aveia, que é uma farinha menos modificada, que não tem esse problema, né, da química lá que as outras têm, e passei a utilizar mais recente a tapioca, polvilho, eu uso também farinha de linhaça, né? Então existem outras farinhas funcionais que elas não têm essa mudança genética, então elas são menos tóxicas, né? Não tem esse problema dessa mudança genética. E mais atualmente também eu tenho inserido mais ainda os tubérculos, né, que são a batata doce, a baroa, o inhame e a abobrinha, moranga, e também, que eu não tenho aqui para mostrar, mas a mandioca. Esses alimentos, eles são carboidratos do bem, né? São alimentos bons, saudáveis, para que a gente possa ir substituindo muito dessas farinhas brancas, do arroz branco, né? Muitas vezes o arroz branco, até mesmo o arroz integral, eles são processados, então eles têm algum tipo banho de algum tipo de conservante para durar mais tempo, né? Os alimentos de saquinho, eles sempre têm algum tipo de banho de conservante para durar mais tempo, né? Então, os alimentos naturais, eles não têm isso, né? Muitas vezes eles vêm com o problema do agrotóxico, né? Porque quando a gente não compra um alimento orgânico ou agroecológico, muitas vezes ele vem comprometido pelos agrotóxicos. E aí, gente, eu tenho uma receitinha para quem quer tirar o agrotóxico dos alimentos, super fácil de fazer. Eu trato todos os meus alimentos assim que eu chego em casa, né? Eu já lavo, já passo nessa receita e guardo todos eles limpos, porque na hora que eu vou consumir, já está tudo pronto, tudo organizado. E a receita é a seguinte: 2 litros de água, 1 colher de água oxigenada. Essa água oxigenada, gente, que eu tô mostrando aqui, ela é sem um produto que chama fenacetina. Então tem que ser essa água oxigenada sem esse produto. E aí você passa todos os alimentos, né, dá uma lavada nos alimentos antes, né, dá uma higienizada neles primeiro, e depois passa nessa mistura e pode guardar, porque os agrotóxicos já
foram retirados, né? Então é uma dica super importante para a gente retirar os agrotóxicos dos alimentos. E uma outra dica também, né, um outro princípio de mudança da nossa alimentação é a questão dos óleos que nós utilizamos na nossa alimentação do dia a dia. Uma das coisas que eu eliminei foram as frituras. O óleo de soja, canola, de milho, eles vêm desse princípio que eu falei da modificação genética. Então, muitas vezes eles são produtos muito tóxicos, com muitos conservantes, com muitos químicos e acidulantes. E às vezes até modificados com outros tipos de coisa que não é só o óleo extraído daquele alimento. Então existem os óleos bons também, né, que é o azeite extra virgem, né, que é um óleo bom também para cozinhar, o óleo de coco, né, que são óleos da natureza, tanto o azeite quanto o óleo de coco, a banha de porco, né, que eu guardo nesse potinho aqui, e a manteiga de leite, também vindo de produtos naturais, né, de alimentos vindos vem do animal, mas que são mais digeríveis, sei lá como é que fala, pelo organismo. Então são de mais fácil digestão para o organismo. Aí você vai perguntar assim, mas Adriana, a banha de porco e a manteiga de leite podem gerar colesterol ruim. É importante, gente, a gente fazer atividade física. A atividade física, ela mantém o organismo funcionando bem e essas gorduras vão ser digeridas da forma adequada. Se eu não faço exercício e como igual um porco, aí não vai ter jeito, porque aí eu vou realmente ter um excesso de gordura no meu organismo. Eu não uso, gente, um monte de alimento, assim, eu não jogo terrivelmente aquela banha de porco que tá aqui em casa, ela deve ter há mais de um ano. É a mesma banha de porco, né? Eu uso alguns alimentos para tipo fritar o alho, eu uso azeite, para fazer o ovo frito, eu uso óleo de coco, então eu vou usando um pouquinho de cada um, né? Mas eu não uso assim uma quantidade enorme de banha de porco, não, eu uso quantidades pequenas, né? Bem reduzidas. Então a gente tem que saber, né, utilizar as gorduras boas. Outra fonte de gorduras boas são as castanhas. Castanha do Pará, castanha do caju, amêndoas, nozes, né? São castanhas boas, são óleos bons para o nosso organismo também. E como eu disse antes, o abacate também é um produto que tem o óleo bom para o nosso organismo. Outra dica que facilita bastante a nossa rotina é preparar os alimentos em potinhos. Por exemplo, aqui eu tenho o hortelã. Eu lavei o hortelã, passei naquela mistura de água com a água oxigenada e guardei dentro de um potinho com papel toalha por dentro para absorver a umidade. Eu faço isso com várias folhas, vários alimentos para conservar mais tempo e para quando eu chegar em casa eu poder ter alimentos para fazer mais facilmente, assim, para não dar aquela fome e comer coisas desnecessárias, né, que só pelo desespero da fome. Então, por exemplo, eu tenho o hortelã, tenho a couve, tenho a maçã, o limão. Aí eu faço um suco verde de pós-treino, aí eu uso um suplemento que eu estou usando, albumina, e qualquer suplemento, por exemplo, colágeno hidrolisado, né, alguma coisa que eu trago para complementar a alimentação. Então fica fácil de fazer o suco, fica fácil de fazer o alimento mais rapidamente, aí eu não perco nem tempo e nem perco a disposição, porque eu chego cansada no final do dia, né? Então fica uma alimentação mais
rápida de ser feita também. Né? E um outro princípio, gente, que eu passei a utilizar também, por exemplo, em relação ao leite. O leite, eu compro o leite de saquinho atualmente, que é o leite pasteurizado. Esse leite, ele vem com menos conservante. O leite de caixinha, esses produtos de embalagem Tetra Pak, eles vêm com muito conservantes, químicos e acidulantes. Então ele está bastante comprometido, né? Bastante modificado o nosso alimento. Esse aqui está menos modificado, então é mais interessante, né? Nessa redução de toxinas. É importante lembrar, gente, que as toxinas vão acumulando no nosso organismo, gerando doenças, gerando possibilidade de ter câncer. Então a gente tem que evitar o máximo esses alimentos industrializados que têm muitos conservantes, químicos e acidulantes. Então o leite entra nessa perspectiva. Os refrigerantes, gente, são terrivelmente tóxicos. Eu não tomo refrigerante mais, eu eliminei de fato o refrigerante da minha vida. Eu me habituei a comprar sucos integrais, né? Por exemplo, suco de uva integral. Esse suco de uva, ele é tão saboroso quanto e ele é muito melhor do que o refrigerante. E faço sucos naturais também, que ficam muito mais saborosos do que o refrigerante. Um suco fácil de fazer, por exemplo, quando você tem abacaxi em casa, rende demais. Você usa um litro de água, umas duas rodelas de abacaxi, dá um sucão, né? E aí, inclusive, a gente pode eliminar os açúcares também. Açúcares e adoçantes, gente, também entram nessa perspectiva do refinamento, da conservação e da deturpação do alimento. Então, seria interessante, quando a gente precisar ainda adoçar as coisas, adoçar com mel, né, que é um produto mais natural. Também vendo a origem desse mel, né, como que se ele for orgânico de preferência. Se eu sentir ainda muita necessidade de usar açúcar, dar preferência para os açúcares orgânicos, né, que tem a origem bem estabelecida, né, que vem de uma origem boa, de produção sem agrotóxicos, né. E pensando nessa questão, né, de abrir mão do açúcar, experimente tomar o suco sem nenhum tipo de adoçamento, né? Eu tomo esse suco verde sem doce nenhum. A própria maçã, ela já tem doce suficiente para deixar o suco agradável, né? Então, vamos experimentar tomar o suco sem açúcar. E para aquelas pessoas que são diabéticas e que realmente precisam do adoçante na sua alimentação, existem 2 adoçantes que são extraídos de produtos da natureza, que é o xilitol e o sucralose, que eu tenho aqui para minha alimentação também, mas que eu evito ao máximo de utilizar. Eu uso quando realmente eu preciso colocar, que algumas coisas eu ainda não consegui abrir mão. Mas aqui em casa, por exemplo, tem um pote de açúcar branco que tá ali há 500 mil anos, que só a minha faxineira que usa quando vem, porque eu mesma não uso mais praticamente, ou pouquíssimas receitas. Por exemplo, eu faço um bolo de banana com banana caturra e com algumas frutas secas, que a própria fruta adoça o bolo sem necessidade de açúcar nenhum. Então a gente pode eliminar esses produtos dessa forma. E pensando nessa questão da sobremesa, muitas vezes eu utilizo o damasco quando me dá muita vontade de comer doce, eu utilizo a ameixa seca e utilizo a uva passa, que são frutas secas bem assim docinhas, saborosas, e que elas me ajudam, né, na necessidade de passar a vontade de comer o doce. Mas eu como tá, gente? Não é comer um pote inteiro, não.
senão não adianta, a gente não muda, né, a alimentação de acordo. E em relação às proteínas, gente, eu uso, fazendo com esse leite que eu falei, eu uso o kefir, né, que é um probiótico. Ele ajuda no intestino, no bom funcionamento do intestino, ajuda na flora intestinal, ajuda na própria questão da saúde, porque o kefir tem vários benefícios em termos de saúde. Utilizo também ovos, minha alimentação é muito rica em ovos também. Utilizo a carne de frango, né? Eu costumo fazer também, aqui vocês estão vendo o potinho, eu costumo fazer uma receita e congelar para facilitar também, porque quando eu chego à noite eu só retiro, né, desse pote e faço uma janta, um caldo ou um caldinho com proteína, ou eu faço uma farofa mais enriquecida, né, de uma proteína de carne. Aqui também eu utilizo a carne vermelha, né, moída ou de outra forma, congelados, que facilita bastante a minha alimentação e que eu tenha um produto que vai me nutrir para minha alimentação no momento que eu chegar em casa, né? Porque aí eu vou comer de forma saudável aquilo que eu precisar à noite, né? Então uma das coisas que eu incorporei foi o jantar, né? Antigamente, quando eu fazia alimentação ruim, eu sempre trazia um lanche de padaria, mas hoje eu janto, né? Faço salada, faço uma porção de carne ou uma porção de tubérculo, né? Que é esses que eu mostrei antes de carboidratos do bem. Então eu sempre tenho uma alimentação mais rica, né, em nutrientes. E uma outra coisa que eu também utilizo no meu dia a dia, que é um antibiótico natural, é o própolis, o extrato do própolis. Eu tomo uma colherzinha pequena de mel com 15 gotas de própolis por dia, para prevenir de doenças, para prevenir no dia a dia mesmo, ter uma sequência nessa prevenção e fortalecer o meu organismo, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui se ficou faltando algo. Acho que eu falei tudo, gente, que eu queria falar hoje. Então essas são as dicas, né, os princípios de como você pode melhorar a sua alimentação. Esses princípios eu fui aprendendo ao longo do tempo com algumas linhas, né, de pesquisa que eu fiz, e espero que vocês possam aproveitar, né, esses princípios e possam também incorporar na vida de vocês. Um abraço a todos e até os próximos vídeos.